que o padre não casa? Primeiro, não se preocupe, porque Nosso Senhor disse que nem todo mundo vai conseguir entender. Está lá em Mateus. Sim, É para aqueles que for dado por Deus. Reze que você vai entender. Né? Mas veja bem, vamos lá. Primeiramente, tem que compreender que não é em toda a igreja que padre não casa. Né? Em geral, a gente não sabe disso no Brasil, mas a Igreja Católica, ela é dividida em várias tradições. Nós somos católicos do rito latino, somos a Igreja Católica Latina. A igreja que foi... Nós somos regiões como o Brasil, a Europa Ocidental, que foram evangelizadas por Roma. Então, somos católicos que seguimos muito de perto os costumes da Igreja de Roma. Somos católicos de rito latino. Mas existem católicos como nós, inclusive unidos ao Papa, que são de outros ritos. Católicos da Igreja Melquita, da Igreja Maronita, da Igreja Copta, da Igreja Armena, da Igreja Malabá, Malancá, da Igreja Etíope, da Igreja Caldeia ou Caldaica. Então vejam, e é tudo igreja católica. Nessas igrejas, os padres podem casar. Agora tem que casar antes de se ordenarem. Depois de ordenado, ninguém pode casar. Depois de ordenado, ninguém pode casar. Tá certo? Em todas as igrejas, o que acontece, em todos os ritos, né, da Igreja Católica, porque isso vem dos apóstolos, o que nunca pode é bispo casar. Tá certo? Os bispos são sempre solteiros. Bom, mas no rito latino os padres não casam. E por que não casam? Primeiro, não casam porque o padre é configurado a Cristo, cabeça e esposo da igreja. Então, ele, tá certo? Como Cristo não se casou, Cristo é o esposo da igreja, o padre vive o seu ministério com essa espiritualidade, com essa mística de ser o esposo da igreja. O padre é casado com a sua comunidade. Ele faz, às vezes, do Cristo esposo. Por isso também que só homem pode ser padre, porque ele faz, às vezes, do Cristo esposo. A esposa é a igreja. Então, primeiro isso. Depois, o não casar, Nosso Senhor deu esse conselho àqueles que nascem castrados, quer dizer, que nascem incapazes de se casar, àqueles que são castrados pelos homens, porque no tempo de Cristo havia os eunucos, que eram castrados, e àqueles que se castram, aqui espiritualmente, por amor do reino de Deus. Veja, quando as pessoas dizem assim, o padre não casa, isso é um modo negativo, não casa. Devia dizer, não, o padre se consagra totalmente ao reino de Deus. E aqui, atenção, não tem jeito. Um homem casado nunca se dedicará totalmente ao reino de Deus como homem solteiro. Isso São Paulo diz na carta aos Coríntios. O homem casado cuida das coisas da esposa. A mulher casada cuida das coisas do marido. O solteiro cuida só das coisas do Senhor. Pode observar se um pastor protestante, um pastor evangélico, tem a dedicação que um padre tem. Não tem. Não tem. A primeira preocupação dele, aqui não estou fazendo crítica nenhuma, por favor, é só uma constatação. Pelo que eu vejo mesmo, a primeira preocupação é com a mulher e os filhos. Tá certo? Esse negócio para abraçar todo mundo, para chamar meu filho, entende? Para acariciar aqui todo mundo, é quem é solteiro. Porque cria-se no coração um espaço de paternidade em nome de Cristo. Então não é não casar, é ser consagrado e disponível para manifestar a paternidade de Deus, o Pai, e a responsabilidade de Cristo, o esposo da igreja. Veja, por isso Nosso Senhor diz, quem puder entender, entenda. Né? Por isso o próprio Cristo não casou e aconselhou não casar. São João Evangelista não casou. São Paulo não casou, não se casou. Veja, e foi começando uma tradição na igreja. Muito cedo também a determinação de que alguém que fosse recasado, não que deixasse a esposa e casasse com outra, ficasse viúvo, não é recasado, desculpe, e casasse uma segunda vez, né, não fosse ordenado. Então se foi
cada vez mais estreitando, e até que a igreja determinou, no Ocidente, a igreja latina, que os seus ministros, bispos e presbíteros, fossem solteiros. O diácono pode se casar, mas tem que se casar antes da ordenação. Uma vez ordenado, mesmo o diácono permanente, se ficar viúvo, não pode casar. Então, é isso. Veja, se vocês têm um pensamento mundano, simplesmente no nível da razão, não vão entender as coisas de Deus nunca. Não vão. As coisas espirituais só podem ser entendidas por pessoas espirituais. Como diz São Paulo na carta aos Coríntios, na primeira carta. Entende? Falamos de coisas espirituais, quer dizer, de coisas do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, para pessoas que têm o Espírito de Cristo. Aí entende, aí casa, aí faz como é bonito, e o coração arde. Mas as pessoas que ficam no nível só da razão, o homem psíquico, não pode entender. Mas aí paciência é dom de Deus. Espero que tenha ficado claro. Rezem pelos padres, né, e por aqueles que fazem a opção pelo celibato, para que esse celibato seja por amor do reino de Deus e para que seja vivido fielmente, nada de vida dupla, mas fielmente, né, de verdade, o ser solteiro e viver como solteiro, castamente e totalmente para nosso Senhor e no amor de Cristo para o rebanho.